Oi crianças, tudo bem com vocês? Há muito tempo atrás, lá na cidade de Belém, mesmo antes do bebê Jesus um dia também nascer nessa cidade, vivia um jovenzinho que se chamava Davi. E Davi era um jovem muito especial. Ele amava Deus de todo o seu coração. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era forte, corajoso. Ele protegia as ovelhinhas de animais ferozes. E Davi também cantava músicas que ele mesmo fazia, tocava sua harpa. E talvez Davi ficasse lá entre as colinas, e nos seus momentos de folga, ele ficasse tocando a sua harpa e cantando: uma harpa tenho eu para Deus louvar, toco e canto bem feliz para Deus louvar. E assim era Davi. Davi usava todos os seus dons e talentos para agradar a Deus. E Deus de lá do céu olhava Davi e o coração de Deus se enchia de alegria. Deus e os anjos ficavam muito contentes de ouvir as músicas de Davi. E por outro lado, Deus estava muito triste com o rei Saul. O rei Saul havia feito muitas coisas malvadas e Deus estava triste com o rei Saul. Então um dia, Deus chamou o profeta Samuel e disse assim para o profeta Samuel: Samuel, eu estou muito triste com Saul e eu quero que você vá até a cidade de Belém e chegando lá você deve oferecer um sacrifício e você vai convidar a família de Jessé para esse sacrifício, porque Jessé tem muitos filhos e eu escolhi um entre os filhos de Jessé para ser o futuro rei do meu povo. E o profeta Samuel obedeceu, o que Deus havia falado e chegou na cidade de Belém e convidou a família de Jessé para o sacrifício. E o profeta Samuel, então, começou a observar todos os filhos de Jessé, começou a observar um por um. E um dos rapazes, que se chamava Eliabe, chamou muito a atenção do profeta Samuel. E o profeta achou que Eliabe fosse o escolhido de Deus para ser rei, porque Eliabe ele era todo bonitão assim, sabe? Ele tinha porte de príncipe, aparência de príncipe, e o profeta se enganou. Ele achou que fosse Eliabe o escolhido de Deus para ser rei. Mas Deus falou ao ouvido de Samuel: não, Samuel, não foi esse o rapaz que eu escolhi para ser o futuro rei. Deus sabia, conhecia o coração de Eliabe, que ele não seria um bom rei se ele fosse o escolhido. Então o profeta Samuel continuou observando todos os outros filhos de Jessé, mas Deus parou de falar com Samuel. Deus não falou absolutamente mais nada. E Samuel já estava ficando assim meio aflito, desesperado. Falou assim: nossa, mas Deus disse que entre os filhos de Jessé havia um rei, mas eu não encontro, Deus não fala mais comigo. Então Samuel perguntou para Jessé: Jessé, todos os seus filhos estão aqui? E Jessé respondeu ao profeta, falou: não, o mais novinho deles, Davi, está lá no campo cuidando das ovelhas. Então o profeta Samuel pediu para buscarem Davi. E Davi então foi avisado de que o profeta gostaria de falar com ele. E quando Davi ouviu isso, ele ficou todo preocupado, Nossa, por que será que o profeta de Deus quer falar comigo? E Davi foi correndo falar com o profeta. E quando Samuel olhou para Davi, Deus falou imediatamente com Samuel. E Deus falou assim: Samuel, é esse o rapaz que eu escolhi para ser o futuro rei do meu povo. E Samuel então, quando olhou para Davi, o coração de Samuel se encheu de alegria. Davi era um formoso pastorzinho de ovelhas e as bochechas de Davi eram coradas por causa do sol e porque ele ainda era um jovenzinho, um rapazinho. E Samuel ficou muito feliz com a escolha de Deus. E em segredo, então, Samuel ungiu Davi. Ungir era colocar azeite sobre a cabeça, do escolhido de Deus para ser o futuro rei. E então Samuel e Davi guardaram um segredo sobre aquilo. E Davi já sabia que seria o futuro rei de Israel, mas ele ficou quietinho. Ele voltou lá para as colinas e continuou cuidando das ovelhinhas do seu pai, como ele sempre fazia. Crianças, Deus escolheu Davi para ser o futuro rei do seu povo, porque Davi alegrava o coração de Deus.
Tudo que Davi sabia fazer, ele usava todos os seus dons e talentos para honrar e glorificar o nome de Deus. E isso agradava profundamente o coração do nosso Papai do Céu. Que todos nós possamos ser assim como Davi, que nós possamos honrar o nome de Deus, que nós possamos entregar tudo aquilo que nós somos e que nós sabemos fazer para honrar e glorificar o nome de Deus também. Espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Um super beijo da tia Carla. Tchau!